Olá, meus irmãos, boa noite. Que alegria poder estar falando com nossos irmãos nesse dia, no dia do Senhor, no domingo, e dizer que nós estamos com muita saudade. Já são aí vários dias sem ver os nossos irmãos, sem poder estar congregando junto, e com certeza a saudade aumenta a cada dia, mas Cristo está conosco, Deus está conosco, nós somos a igreja do Senhor Jesus. É muito bom quando nós podemos reunir no templo, todos juntos, louvar a Deus, pregar a palavra junto, estar ali se alegrando na presença do Senhor, mas também Deus fala conosco aqui na nossa família. É um momento que Deus tem preparado para que as famílias possam se reunir, estar orando, igual essa semana, as famílias da igreja, na semana de oração, bênção de Deus poder estar compartilhando do amor de Cristo, na grande congregação, quando é possível, mas também nas famílias. Quero meditar com nossos queridos irmãos, nesse dia, na palavra do Senhor, e peço que você abra a sua Bíblia, aí na sua casa, onde você está, você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, eu vou fazer uma leitura de alguns versículos da palavra de Deus. Lerei do versículo 1 até o versículo de número 4 da palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Queridos, a adoração é algo que Deus tem colocado dentro de nós, dentro do nosso coração. Deus cria o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, coloca em nós qualidades do próprio Deus. Coloca em nós aquilo que nós precisamos expressar. E Deus nos tem chamado para adoração. Deus coloca o homem no jardim do Éden para que esse homem tivesse comunhão, vivesse a plenitude da comunhão com Deus ali. Deus dá a ele uma esposa, mas esse homem peca. E com o pecado, o homem agora é expulso do jardim do Éden. E esse homem agora, ele perde, ele mancha essa imagem e semelhança de Deus. Ele não perde totalmente, mas essa imagem e semelhança de Deus agora fica-se desfigurada. E o homem agora, ele precisa desse retorno à comunhão com Deus. E Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, a palavra de Deus vai mostrar que do descendente da mulher, então nasceria esse descendente, referindo-se ao próprio Jesus, que pisaria a cabeça da serpente. Nós chamamos do proto-evangelho. É o primeiro texto da Bíblia que vai falar da vinda de um, e esse um é o Senhor Jesus. Então Deus colocou, queridos, esse senso de adoração dentro do coração do homem. Mas o homem, com o pecado, o homem se afasta de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis no capítulo 4, vai mostrar então aonde o irmão mais velho tira a vida do irmão mais novo. Ambos foram apresentar diante de Deus ali a sua oferta. Mas Caim não se agradou, e Caim então intentou contra a vida do seu irmão. Mas nesse mesmo capítulo, na parte final, vai mostrar para nós que Deus agora dá um novo filho para Adão e Eva. O nome dele é Sete. E de Sete tem o seu descendente que chama Enos. E o texto da palavra de Deus nos diz que ali então começou o homem a invocar a Deus, invocar o nome do Senhor. Querido, Deus tem colocado esse senso de adoração no coração do homem. O homem tem um vazio interior que só Deus pode preencher esse vazio interior. Quando nós olhamos para os nossos
para o nosso catecismo, a primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual o fim principal do homem, ou qual o propósito principal para o qual Deus criou o homem? E a resposta é: para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrá-lo para sempre com as suas atitudes, com a sua vida. Nós fomos criados para adoração. E Deus, queridos, tem então buscado esse homem para que o homem possa adorá-lo. O Senhor Jesus é esse Deus que se importa conosco. O texto nos diz, querido, nessa palavra que nós lemos, de Mateus no capítulo 8, que Jesus estava descendo do monte. No capítulo 5 de Mateus, Jesus sobe ao monte. E Jesus vê uma multidão que estava próximo dele. Os seus discípulos também ao redor de Jesus. Jesus senta ali naquele monte e começa a falar das bem-aventuranças e muitos ensinamentos para os seus discípulos e para toda a multidão que estava ali. Mas no capítulo 8, mostra para nós então que agora Jesus está descendo desse monte. Após Jesus trazer vários ensinamentos, ele está descendo do monte, e quando Jesus desce do monte, esse homem leproso aproxima de Jesus. Nós fomos criados para adoração. E esse leproso, ele adora Jesus. O texto de Marcos, no capítulo 1, vai mostrar que esse homem, ele de joelhos, ele roga ao Senhor. Lucas vai narrar também que esse homem, ele implora, ele busca a Jesus e fala: olha, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, queridos, olhando para uma adoração como estilo de vida, Deus tem nos chamado para viver uma vida de adoração. E essa adoração, queridos, tem que partir do nosso coração, de um coração sincero diante de Deus. E esse homem certamente já ouvira falar de Jesus, já conhecia Jesus, mas ele não podia aproximar de Jesus, ele era leproso. Os leprosos precisavam de viver fora da cidade, fora do arraial. E Jesus, então, quando ele desce do monte, esse homem se aproxima de Jesus. Naquele contexto, as pessoas que eram leprosas, a lepra era tida como uma doença que não tinha cura, ou raramente alguém conseguia uma cura. Ninguém podia aproximar dessas pessoas, porque era uma doença contagiosa. Mas esse homem, ele aproxima de Jesus. Esse homem, ele roga a Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, porque ele já tinha informação que a cura dele só poderia vir através de Jesus. Então, querido, nós servimos a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso, um Deus que desce até nós. É Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem. É o homem que peca lá no jardim do Éden, e Deus que vem falar com o homem. É o próprio Deus, o Pai, que envia o seu Filho, que desce da glória para se tornar um de nós, para poder pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós servimos a um Deus que desce até nós. E Jesus descia daquela montanha, daquele monte, e ele então agora ele tem esse encontro com esse homem. Nós servimos a um Deus que, querido, que ele é próximo de nós. Há um Deus que é o Todo-Poderoso. Há um Deus também que se importa conosco. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus transcendente, o Todo-Poderoso, mas também é o Deus imanente, aquele que mora em nós, habita em nós, se importa conosco. E esse homem, então, quando ele aproxima de Jesus, ele roga, ele adora, ele cai aos pés de Jesus e clama: se quiseres, pode purificar-me. Ele não exige de Jesus a cura, mas ele fala: se quiseres, pode purificar-me. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 4,
vai mostrar que Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. Na verdade, Jesus estava cansado, o texto diz que ele estava já cansado, com sede, por volta do meio-dia. E Jesus chega então junto à fonte de Jacó, era um poço fundo, e tinha que ter algum equipamento para poder tirar água ali. E Jesus senta ali junto daquela fonte. E Jesus vê aproximar uma mulher, e essa mulher então chega para tirar água, e Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher fala: como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, água? Ou seja, eles eram judeus e samaritanos, eram parentes, primos, mas havia uma certa inimizade entre eles, eles não se davam bem. E Jesus então, quando pede água para aquela mulher, e aquela mulher, ela não tinha como dar uma outra resposta para Jesus, Jesus então fala: olha, se você soubesse quem estava te pedindo água, você pediria, e ele te daria a água da vida. Uma água que não ia cessar mais de jorrar. Mas aquela mulher, naquela conversa com Jesus, Jesus fala para ela: olha, vai e avisa o seu marido. E ela fala: olha, mas eu não tenho marido. E Jesus volta para ela e diz: olha, na verdade você falou certo, porque você já teve 5 maridos e esse que você tem não é seu. Ou seja, era uma mulher que não tinha uma vida familiar adequada. E ela responde: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela diz: olha, os nossos pais dizem que aqui é o local da adoração, aqui no monte, o monte que estava ali próximo, um monte chamado Gerizim, onde os samaritanos adoravam. Mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Ela queria saber, afinal de contas, onde que é o local certo para adorar. Aquela mulher, mesmo tendo uma vida complicada, uma vida de vários casamentos ou vários convívios familiares, aquela mulher tinha um senso de adoração. E aquela mulher então, ela pergunta para Jesus: onde é o local que se deve adorar? E Jesus volta para aquela mulher e diz: olha, vai chegar a hora e o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Querido, o importante não é o local aonde nós vamos adorar. Estamos vivendo nesses dias dessa pandemia terrível do coronavírus que está assustando todas as pessoas. Nós estamos reclusos nas nossas casas, passando por quarentena, a igreja não pode se reunir, e olha como nós temos saudade de estarmos reunidos como igreja no templo, irmãos. Queridos, mas nós somos o templo do Senhor Jesus. Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Deus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então a nossa vida tem que ser uma adoração o tempo todo. Não é adoração apenas quando eu posso reunir no templo. E isso já faz 2 semanas praticamente que nós não podemos mais reunir no templo. Mas nós estamos reunindo nos nossos lares, nas nossas casas, e Deus se importa conosco. Então nós adoramos a um Deus, queridos, que Ele é o Deus imanente, é o Deus conosco, é o Deus que desce até nós. Mas esse Deus que desce até nós, que é um Deus que Ele é acessível, nós podemos clamar e Ele vai responder. Nós podemos buscar e Ele vai nos atender. Nesse mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus ensinando como eles deviam orar. E Jesus diz para eles: olha, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e a porta vai se abrir. Querido, nós servimos a um Deus que Ele é acessível. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos sentir a presença dEle, porque Deus está conosco. É o Deus que habita em nós. É o Deus que nos passa essa confiança, que Ele vai nos ouvir apesar de nós. Por mais que nós somos fracos e falhos e pecadores, mas Deus se importa conosco. Amém, aleluia.
Glória a Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. Ele é um Deus que ele é acessível, querido. Um leproso, ele não podia aproximar de ninguém. Aliás, quando ele via alguém aproximando dele, ele tinha que gritar: olha, eu sou impuro, eu sou impuro. Porque a lepra era tida assim como uma impureza, era contagiosa. Nós vivemos em dias agora também, querido, dessa pandemia do coronavírus, em que as pessoas não podem mais se cumprimentar, pegar na mão, não pode mais abraçar, não pode mais dar um beijo, temos que viver afastados uns dos outros, porque é um vírus que é tremendamente contagioso, espalha rapidamente pelo mundo todo. Mas, queridos, nós servimos a um Deus que Ele se importa conosco. Não fique desesperado, clame a Deus. Também não fique parado, faça alguma coisa, busque a Deus. Esse leproso, ele tomou uma atitude. Ele foi até Jesus mesmo sabendo que não podia fazer isso, mesmo sabendo que era proibido para alguém como ele fazer isso. Mas ele vai até Jesus. O nosso Deus é um Deus acessível a todos nós. É um Deus que se compadece de nós, se compadece das nossas necessidades, das nossas dores. Lucas, no capítulo 7, vai mostrar que Jesus estava chegando numa cidade, num povoado chamado Naim, uma pequena cidade a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém, e estava Jesus chegando junto com seus discípulos e uma multidão que o acompanhava, e ali havia uma multidão que saía também acompanhando o enterro de um filho único de uma viúva. E Jesus então, vendo a dor daquela mãe, Jesus então diz para ela: não chores. Jesus diz: não chores. Jesus para aquele cortejo, toca naquele esquife e a vida volta àquele homem. Jesus sabia que aquele homem era a única fonte de renda daquela viúva. Deus toca no coração dela. Deus sente a dor daquela mulher. E Jesus então é esse Deus acessível, esse Deus que se importa conosco, se importa com as pessoas. Querido, nós servimos a um Deus que é um Deus que ouve as nossas orações, apesar de nós, é um Deus que nos ouve, é um Deus que ouve o clamor do seu povo, é um Deus que é acessível, é o Deus que nós servimos. Esse Deus que nós servimos, queridos, Ele é um Deus que nos toca e também nos cura. Ele fez algo que naquele contexto não podia fazer. Ninguém podia tocar em alguém que estava impuro, ninguém podia tocar no leproso. Mas Jesus chega e toca na vida, toca naquele homem e diz: eu quero, fique limpo. E aquele homem agora, ele fica limpo imediatamente daquela lepra. Ele é curado. É um Deus que nos toca e nos cura. Jesus tocou naquele homem. Jesus não teve nenhuma dificuldade para isso. Jesus se importa comigo e com você. O nosso Deus a quem servimos é um Deus que nos toca e nos cura e nos restaura. A palavra de Jesus agora para aquele homem é que ele voltasse, antes de voltasse para os seus, que fosse ao sacerdote e cumprisse ali o que a lei determinava. Quando alguém era curado de uma lepra, ele chegava fora do arraial, ali vinha, avisavam o sacerdote saía fora do arraial, verificava se realmente ele já estava limpo, curado daquela lepra, e então agora ele ia oferecer o sacrifício que a lei ordenava. Lá em Levítico, no capítulo 14, vai estar narrando ali quais eram as ofertas que se oferecia para alguém que ficava livre da lepra. E Jesus então diz para ele: olha, não diga para ninguém, vai ao sacerdote, mostra para o sacerdote. E Lucas e Marcos, narrando esse texto, falam então que esse homem, ele sai a falar, ele sai a anunciar o que tinha acontecido com ele. Mas esse homem, queridos, ele agora tem uma nova vida, ele é curado. Ele é inserido novamente na sociedade da qual ele estava apartado.
Esse homem que não podia trabalhar, trazer o sustento para sua casa, agora ele pode trabalhar. O nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que toca na alma. A palavra de Deus também nos diz, em Lucas, no capítulo 17, narrando que Jesus, de ida para Jerusalém, passava por Samaria, pela Galileia, e ali nenhum daqueles povoados, então sai 10 leprosos ao encontro de Jesus, rogando para que o Senhor pudesse curá-los. Mas o texto diz que eles falavam de longe. E Jesus simplesmente falou para eles: olha, vão e mostrem lá o sacerdote. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Eram 10 homens. Mas um daqueles homens, querido, sentiu então a gratidão no coração de voltar a Jesus para agradecê-lo. E o texto diz que esse homem, agora que volta curado, ele se joga aos pés de Jesus em adoração, em gratidão por ter sido curado. E Jesus pergunta para ele: cadê os outros 9? Os outros 9 não vieram? Não voltaram? E aquele homem então que voltou, ele recebe de Jesus não só a cura física, mas a cura também da alma. Nós servimos a um Deus, queridos, que desce até nós, desceu da glória, se fez um de nós. Filipenses capítulo 2 vai nos mostrar isso a partir do versículo 5, que ele se fez um de nós, abriu mão da sua glória, se fez um de nós para pagar pelos nossos pecados. Como é que está a sua vida diante de Deus? Quem é Deus para você? Você tem adorado a Deus verdadeiramente? A palavra de Jesus para aquela mulher é: Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É vida de santidade, é vida de gratidão, é vida de cumprir com o ide do Senhor Jesus. Você é um verdadeiro adorador? Adoração precisa ser um estilo de vida. Não pode ser apenas um momento do culto, um momento que reúne a grande congregação, mas tem que ser também nos nossos lares, tem que ser na nossa devocional, na nossa vida com Deus, no momento de nós entrarmos, às vezes, no nosso quarto e ali sozinho orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor. Vivemos em dias, queridos, que ninguém jamais viu, que está no meio, que nenhum ser humano vivo presenciou algo parecido no mundo em que vivemos. Essa pandemia do coronavírus é algo sem precedente. Temos visto todos os países praticamente sendo invadidos por esse vírus, e países tendo mais de 1.000 mortos por dia. E o Brasil também segue tendo um grande número de pessoas perdendo as suas vidas, muitas pessoas infectadas. Os países estão fechados, as fábricas fecharam, os comércios fecharam, a economia está acabando. Mas a nossa confiança, querido, não está na economia, não está na ciência, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. A confiança daquele leproso estava em Jesus, porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Então, nesses dias, querido, em que estamos vivendo essa situação tão difícil de quarentena, de ficarmos longe uns dos outros, mas nós não estamos longe do amor de Cristo. Deus está conosco. Temos aí hoje a facilidade dos meios de comunicação, das mídias sociais, podemos nos comunicar, como estamos fazendo nesse vídeo. Que Deus te dê a graça, meu querido irmão, minha querida irmã, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração tem que ser um estilo de vida, não pode ser apenas momentos na nossa vida. E nós precisamos de ter essa consciência, que nós adoramos a um Deus que desce até nós, um Deus que desceu da glória, se fez homem, nasceu no lugar mais humilde que podia, numa manjedoura, não tinha lugar para ele na hospedaria, se fez um de nós, foi para a cruz no nosso lugar. Esse Deus que se importa conosco, esse é o Deus verdadeiro.
Então nós adoramos a um Deus que desce até nós, um Deus que é acessível, um Deus que nos toca e nos cura. Jesus quer curar a tua alma nessa noite. Jesus quer tocar no seu coração. Fala com Deus agora. Faça essa oração comigo. Senhor, nós queremos te dar graças, ó Pai, porque não há outro Deus além de ti. A nossa confiança, os nossos olhos estão postos em ti. Assim como aquele leproso, meu Pai, que vendo Jesus descer do monte, ele se lança aos pés de Jesus, rogando, clamando, para que Jesus pudesse, se quisesse curá-lo. Que nós possamos ter esse coração também voltado para Deus, um coração de adorador, entendendo que nós não somos nada de nós mesmos, mas que nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode nos tocar e nos curar. Deus amado, em nome de Jesus, nos dê a graça de compreendermos que o Senhor habita em nós, que o Senhor está em nós, esse Deus acessível, Emanuel, um Deus que nos toca e nos cura e nos restaura. Nós queremos te agradecer por tão grande salvação e por nos ter dado o privilégio de viver na comunhão do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, queremos estar em breve reunidos novamente como igreja, como corpo de Cristo, numa grande congregação, nos nossos grupos familiares, nas nossas células, nos demais departamentos da igreja, mas que Deus nos dê a graça, queridos, enquanto estivermos nesse momento de quarentena, de estarmos também adorando a Deus nas nossas famílias, nos nossos lares, e clamando a Deus, para que Ele possa tocar na nação brasileira, possa curar a nação brasileira, que Deus possa afastar do nosso meio esse vírus tão terrível, o chamado coronavírus, bem como também outras doenças, afastar de nós o pecado e nos levar mais para perto de Deus. Eu creio que nesses dias, queridos, Deus está chamando a atenção da igreja. Nada que acontece é sem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. E nesses dias, Deus está falando com você, igreja. Eu te quero mais perto de mim. Eu te quero uma vida de mais santidade. Eu quero que você olhe mais para você mesmo e vê que você não pode nada. São pessoas aí, cientistas, pessoas com maior grau de instrução, de estudo, que não sabem ainda o que fazer diante dessa pandemia. Não é o dinheiro, não é a fama que vai comprar a cura diante dessa situação. Mas nós precisamos de compreender que nós não somos nada sem Jesus. Que Deus te dê um dia abençoado, uma semana abençoada, que Deus possa aumentar a nossa fé e nos dar a confiança, cada dia, que nós servimos a um Deus que desce até nós, um Deus que é acessível, um Deus que nos toca, nos restaura, nos cura. Que Deus te abençoe. Até breve.